The End of Alzheimer's. A introdução de apresentação do livro é muito festiva, tipo, existe esperança, não é mais uma situação desoladora, o diagnóstico de ter Alzheimer. O capítulo que fala do paciente zero, uma mulher, ele primeiro lança um monte de sintomas que ela tinha, que juntando tudo, embora não parecesse ser Alzheimer, era já um começo de Alzheimer. E aí o capítulo seguinte, como ela se sentiu melhor depois de ter sido a paciente zero e ter seguido o protocolo que eles inventaram lá. Um capítulo que é como conseguir Alzheimer. É irônico, né? Porque ele diz que o Alzheimer é uma resposta do organismo a uma ameaça externa. Então é o organismo funcionando normalmente, o problema é ter uma ameaça externa. E diz que essa ameaça externa vem muitas vezes, né, de vários fatores, e um deles é a alimentação errada, que no caso os americanos que ele estuda, tem essa alimentação muito errada, cheia de gorduras e açúcares, ou com nenhum exercício físico. Uma parte grande do livro que ele explica em linguagem razoável toda a parte bioquímica da história. O Alzheimer pode ter mais de 30 fatores que desencadeiam e tal, mas que o tratamento é baseado em dieta, exercício, sono, redução de estresse e outros fatores de estilo de vida. O fator de risco mais forte para o Alzheimer é um determinado gene lá. Se a pessoa tem, fica com mais de 50% mais de chance de desenvolver. Aí ele apresenta o protocolo, que daí é um montão de hábitos e medidas que dá para fazer, cada paciente fazer, para melhorar os seus marcadores lá, suas enzimas, suas proteínas, seus hormônios, suas substâncias dentro do organismo, com o consumo de certos vegetais e com exercício físico e com bons hábitos em geral, que aparecem assim coisas simples. O último caso é usar medicação específica, várias coisas são complementação de vitaminas e tal. Uma parte interessante é que um paciente compartilhou sua rotina diária com o que se alimenta, que hora que acorda, que hora que vai dormir, que meditação que faz, que exercício físico que faz, como é que é o seu café da manhã, almoço, janta, quando é que faz jejum e tal. Paciente que segue o protocolo. Daí dá para ver com mais clareza, mais objetividade, como é que é uma pessoa, mesmo que tenha propensão ao Alzheimer, que segue o protocolo, o que ela faz exatamente. The End of Alzheimer's.